Amém. Evangelho de João, capítulo 8, no verso 32, diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém. Amados, se tem passagens bíblicas que martelam a minha cabeça, essa aqui é uma delas. Porque Jesus me mostrou que essa passagem bíblica não tem nada a ver com possessão demoníaca, libertação de demônio, cura de enfermidade. Não tem. Na essência, ela está falando de uma libertação que vem através de conhecimento. Conhecereis a verdade. A verdade tem que ser conhecida, né? Conhecereis a verdade. E aí então ela vos libertará. E nós sabemos que conhecimento é aquilo que gira nos seus conceitos. É aquilo que está dentro de você. É aquilo que desde a sua infância foi ministrado, foi sendo jogado para dentro de você pelos seus ouvidos. E se tem uma coisa que o diabo se preocupa, é de trazer um ser humano à sociedade já ferido, com seu conhecimento deturpado. Para isso existem as doutrinas satânicas por aí, né? Um que já morreu, Chico Xavier, pai de santo, mãe de santo, feiticeiro, bruxo, guru, nova era, e aí? São doutrinas que visam ferir o ser humano, ferir por dentro, não por fora. Porque aí depois a pessoa vai encontrar dificuldades em se relacionar plenamente com a verdade. Porque ela vai estar marcada e manchada de tantos conceitos que a verdade começa a ser algo para ela muito distante. Passa a ser como se tem a expressão, um sofisma. Coisas que ela acha que nunca vai alcançar. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Desde que nós éramos, melhor dizendo, criancinha mesmo, nós fomos feridos na nossa mente, né? Menino, não mexe aí, senão o bicho papão vai te pegar. Coisa inocente, né? Os seres humanos não têm ideia do estrago que esta frase faz na mente de uma criança. Não tem a mínima ideia. Eles estão ali com essa simples frase, gerando futuramente um adulto que será incapaz de muitas coisas. Incapaz. Sabe por quê? Porque quando você diz para uma criança assim, não mexe aí, que o bicho papão vai te pegar, ou o bicho, ou seja lá o que for, algumas pessoas usam a expressão a alma do outro mundo vai te pegar, né? Muita gente já meteu medo nos seus filhos, até crentes já meteram medo nos seus filhos. Quando você diz o bicho papão vai te pegar, se vai pegar ele é porque é maior do que ele, né? O que a criança faz na sua mente? Ela projeta o bicho papão. Você não definiu para ela o que é. Ela projeta por si mesma. O que ela projeta? Não projeta nada. Ela projeta simplesmente algo que será sempre maior do que ela. Acabou. Você criou uma criança problemática, um adolescente problemático, um jovem problemático e possivelmente um adulto e um idoso problemático, se não entrar uma verdade que venha sarar-lhe a alma, os sentimentos e a mente. Coisa muito inocente aparentemente. E quando nós somos feridos, nós começamos a duvidar de certas coisas que são verdades lá na frente. Os medos aparecem, por quê? Porque já estão dentro de nós, vieram lá sendo semeados. Os traumas aparecem, é necessário uma verdade
poderosa e só Deus a tem, para que entre nos nossos conceitos e desdobre esses sentimentos todo problemáticos que nós temos. Tem gente que tem medo de cachorro. Se vê um bichinho de 4 patas, se joga até debaixo de um trem, de um ônibus, de qualquer coisa. Esse medo não é normal. Está faltando a verdade penetrar e o ser da pessoa se restaurar. Tem gente que tem medo de barata, um inseto tão inofensivo. Eu entendo, mas você também tem que entender que não é normal. Amém? Não é normal. Não é normal, não é. Esses temores que você tem, acredite, eles te impedem de se relacionar com o teu Deus. Tem gente que tem medo de escuro. Enquanto ele está de olhos abertos, olhando para um ambiente iluminado, o meu Deus é o Todo-Poderoso. Põe ele dentro de um quarto escuro, ele esquece até que existe Deus. É ou não é? Isso é normal? Não, isso não é normal. Nada disso é normal. Temores, medos, traumas foram jogados para dentro de muitos de nós. E hoje, se nós não procurarmos, se não houver alguém que fale, se não houver alguém que pregue, se não houver realmente uma necessidade nossa, uma vontade grande de chegarmos juntinhos de Deus, esses temores, eles nunca serão retirados da nossa vida. E nós nunca teremos em nós e por nós um evangelho pleno. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando você está manchado, traumatizado, ferido, por quê? Por causa de mentiras. Desde o ventre, o diabo tem trazido pessoas feridas, desde o ventre, a sociedade. E ele depois despreza aquele, diz assim, aquele ali não vai dar em nada, aquele ali não oferece para mim uma ameaça. O grande problema para o diabo são pessoas cuja mente está liberta. Esse é o problema para ele. Conceitos de verdade são a estrutura que podem desfazer as obras do diabo. Porque a Escritura mesmo diz, nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. E Jesus Cristo diz, o Filho de Deus se manifestou. Você é filho de Deus? Um filho de Deus não tem do que temer. Um filho de Deus, o exemplo é Jesus Cristo. Ele diz assim, ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou e torno a tomá-la. Recebi esse mandamento de meu Pai. Eu vou a Jerusalém, o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Ele não tinha medo de nada, nem da morte, nem a vida. Ele diz assim, eu tenho uma comida para comer, e a minha comida é fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Quantos têm essa vontade aqui, essa sede, essa fome? Verdadeiramente tem? Você sabe que há um preço pela frente. Quantos estão dispostos a pagar esse preço? Verdadeiramente está? Se você verdadeiramente está dizendo assim, ó, não importa o preço que venha pela frente, eu vou pagá-lo e verei a glória de Deus, é porque você foi restaurado pela verdade. Senão você fica em dúvida, ai meu Deus a minha vida, ai meu Deus o meu filho, ai meu Deus a minha casa, ai meu Deus o meu trabalho. Precisa de conhecimento da verdade, de um Deus vivo e poderoso. Em Mateus 10, 39 diz, quem achar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por amor de mim vai. Você acha que está todo mundo dentro das igrejas prontos para perder a sua vida por amor do Evangelho de Jesus Cristo? Vamos duvidar agora e continuar duvidando o resto dos nossos dias. As pessoas estão preocupadas com o seu bem-estar. Se elas têm uma conta bancária em que todo mês elas recebem a carta ou tiram um extrato
e ali elas podem depositar a sua confiança, é glória a Deus e aleluia. Mas se elas verem a possibilidade daquilo ali faltar, elas dizem logo: meu Deus, não me deixa faltar, porque senão o que vai ser de mim? Sabe por quê? Não conheceu a verdade de um Deus que disse assim: olhai os lírios do campo, olhai as aves do céu, não semeiam, não cegam, não guardam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não são vós mais preciosos do que as aves do céu? Do que os lírios do campo? Salomão foi rico, mas não se vestiu como os lírios. Uma libertação completa nós precisamos. Jesus Cristo disse assim: não vos preocupeis com o dia de amanhã. Cadê a libertação da nossa mente? Já pensou você chegar amanhã no seu trabalho e o seu patrão disser assim: olha, sem explicação, sem nada, ó, passa no DP. Pode dar glória a Deus mesmo? E semente liberta, porque você sabe que do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Você sabe que Elias foi alimentado por um anjo. Você sabe que Eliseu multiplicou a farinha, multiplicou o azeite da viúva. Você sabe que a Escritura diz: nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Se você realmente crê, a sua mente está liberta. Lucas 10:19. Eis, vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões, toda a força do diabo, e nada vos causará dano algum. Sua mente está liberta ou você está cheio de traumas da infância? Quantos de nós fomos feridos por professores cheios de legiões de demônios dentro dos colégios? E hoje, muitos dos nossos filhos estão na mão de professores semelhantemente possuídos por demônios, recebendo ministrações terríveis, influências horríveis. Mas a Escritura diz que vos dou poder e nada. O que é nada? Como eu sempre digo, o nada aqui é tudo. Não inventaram a arma capaz de tirar a tua vida. Você crê nisso ou eu sou maluco? Se você entendeu o que é reino de Deus, realmente você vai crer. Se você não entendeu, eu sou apenas um louco falando do que não sei. Não existe bala perdida para a sua vida, porque aqui está escrito que nada te causará dano algum. Você não foi projetado para ser abatido por um câncer em cima de um leito de hospital, porque aqui está escrito que nada te causará dano algum. Você não foi projetado para ser destruído pelas viroses desse mundo. Você crê nisso ou eu sou maluco? Existiram muitos ensinos que atrofiaram os nossos conceitos e os nossos pensamentos. O projeto que Deus tinha para nós era um, mas devido às transgressões não só nossas, como também dos nossos pais, nós recebemos frechas na nossa mente. Mas hoje, em nome de Jesus, ela vai ficar liberta. Completamente liberta. Quando você conhece a verdade, o que você faz com ela? Você tem que viver a verdade. E como eu sempre digo, a verdade não tem preço. Com verdade não se negocia. Verdade é verdade. Você conheceu verdade? Você está pronto a anunciá-la? Está disposto a pagar o preço, porque para anunciar a verdade tem que se pagar um preço? É aí que começa, meu irmão, a realidade de um evangelho vivo e eficaz, em que você vai ver um monte de crente sendo abatido do teu lado, mas você está de pé. Você vai ver um monte de igrejas que já não prestam mais para os propósitos de Deus, templos imensos que não servem para nada, mas você que habita num casebre, habita num barracão, você ora, o céu se abre e Deus se manifesta. É pagando o preço verdadeiro de um evangelho, não negociando a verdade. É aí, mente liberta.
Você só quer saber de Deus? Claro, o que é o mais que eu quero saber nessa vida? Você tem que cuidar da vida. Não, eu cuido das coisas de Deus e Deus cuida das minhas. É o pacto que Ele faz com a gente, amém? Vinde para a minha seara e digna o obreiro. E até aqui nos ajudou o Senhor e te ajudou. Deus te chamou para pregar apenas conceitos que vêm por palavras. Não te chamou para fazer encenações, peças teatrais. Ele disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Tem surgido muita coisa por aí, mas nós queremos ver o fruto, e fruto maior do que a palavra nós não temos visto. Observa que 2 Coríntios 5, do verso 14 e 15 diz: o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu. E você entendeu que a sua vida não tem valor se você ainda quer que ela esteja no seu próprio domínio? A Escritura, e isso combina com toda ela, esta declaração de Paulo, que Cristo morreu por você, e não é assim que aconteceu? Logo você está morto. Ele é que resgatou a sua vida com o seu sacrifício, então a sua vida pertence a Ele. A pergunta é simples: você quer viver para Cristo realmente? Você quer, com uma mente liberta, abrir mão dos teus propósitos para que Ele derrame os propósitos dEle sobre você? Você quer abrir mão dos seus projetos para que Ele crie projetos para você? É isso realmente que você quer? Esta é uma grande oportunidade que você está tendo neste momento de fazer isso, porque se você realmente não deixar que Cristo viva em você, você estará cortado do reino de Deus. Se morrermos ou vivermos, diz a Escritura, somos do Senhor. O viver, disse Paulo, é Cristo, e o morrer, só uma mente liberta pode entender isso, irmão. Só uma pessoa sem traumas, sem medos, sem temores, pode entender realmente uma frase dessa: o viver é Cristo, morrer é lucro. Se você não compreende desta maneira, está faltando uma libertação na sua mente. Os teus conceitos, os teus princípios estão deturpados. Você está precisando de uma renovação e tem que entender que está precisando, porque se você não entender, você não vai pedir a Deus e Deus não vai fazer. A Escritura diz que Deus nos chama para anunciar as grandezas do seu reino. Deus nos chama para anunciar a sua verdade. E o que é a verdade? Perguntou Pilatos para Jesus, e Jesus não deu resposta. Por quê? Porque ele estava diante da verdade. Está perguntando pela verdade, não está reconhecendo que Jesus Cristo é a verdade, como ele diz: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, e ninguém vem ao Pai. Agora vamos falar de coisas mais sérias. Você sabia que você foi chamado para anunciar a verdade? A sua palavra tem que ser sim, sim e não. Você sabe que você vive num mundo que jaz no... Então tudo que esse mundo projeta é maligno, por mais que pareça ser bom. Jesus Cristo te chamou para desfazer as obras do diabo, deste mundo que jaz no maligno. Você é um revolucionário, amém? Foi para isso que ele te chamou. Quando Jesus Cristo se depara com os líderes do Império Romano, como Herodes, que queria perseguir Jesus para o matar, a Escritura mostra isso, os líderes fariseus, que compunham um partido político, os saduceus, os escribas, todos eles eram a organização religiosa e a organização política. Jesus Cristo deixou palavra sempre registrada contra todos eles, e o capítulo 23 de Mateus é o desfecho em que Jesus vai o tempo todo
fariseus e escribas, hipócritas, 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 porque ele estava falando da verdade, e quem fala a verdade não tem medo de nada. Você fala a verdade? Você tem mente liberta? Você quer realmente falar a verdade? Tem uma cruz te esperando. Você quer a verdade? Mas eu te digo uma coisa, a cruz não chegará para você antes da hora que Deus marcar. Você vai dizer que nem Paulo: combati o bom combate, completei a carreira e... Esse é o plano de Deus para você. Agora, meu irmão, é hora de você pedir para Deus: Senhor, liberta a minha mente, dá-me graça no conhecimento dos teus conceitos, faz-me descer às águas profundas do teu Espírito, faz a minha língua como a pena de um destro escritor, me dá graça para ser obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, e maneja bem a palavra da verdade. Com a palavra da verdade é que você vai desfazer as obras do diabo, vai mexer na posição dos poderosos como Jesus Cristo mexeu. O ministério neste lugar não é ministério de paz, é ministério de guerra, não é ministério de harmonia, é ministério de revolução, porque libertação é revolução. Conhecereis a verdade? Quem precisa de libertação é porque está cativo de alguma maneira. E todos nós estivemos. Se Cristo nos libertou, Ele guerreou contra aqueles que eram senhores das nossas vidas. E Ele disse: como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Nós temos que guerrear para libertar cativos que estão aprisionados pelos senhores dessa sociedade. Sim ou não? Você entende por que neste lugar não é de se aglomerar uma multidão? Multidão já teve aqui, até que Jesus Cristo mandou dizer: quem não comer do meu corpo e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Jesus está nos chamando de uma maneira gloriosa. Aqui, repetindo Lucas 10, 19. Eis que vos dou poder. Você tem poder? Você entende que tem poder? Você consegue compreender que tem poder? Você consegue entender o que é o Espírito Santo na sua vida? Você tem a noção de quem é realmente você, irmão? Eu vou explicar um pouquinho quem é você. Quando você vem numa calçada pela rua, o diabo muda de calçada. Esse é você. Quando você está dentro de um ônibus em que está prestes a acontecer um acidente ali, o ônibus é livrado porque você está lá dentro. Esse é você. Quando o diabo projeta matar alguém numa esquina, mas você vai passando por ali, aquela morte não pode acontecer. Esse é você. Quando você impõe as mãos, legiões de demônios saem em retirada. Quando você ora, os enfermos são curados, porque há poder na sua vida. E tem mais: quando você fala a palavra da verdade, os que andam na mentira querem te engolir vivos. Você foi chamado para pregar a verdade? Então vamos falar de coisa séria. Vamos falar de coisa mais séria. O ministério neste lugar é restauração. Nós não fomos chamados para pregar para ímpio, fomos chamados para pregar para crente. Você sabe disso. Tem um monte de gente pensando que é crente, mas ainda não aposta a vida no sangue do Cordeiro e na palavra do testemunho. Pensam que são crentes. Estão envolvidos com seus próprios negócios, mas esqueceram de que Ele morreu por todos. Logo, todos morreram. Você está morto, não faça projeto. Aceite o projeto dele na sua vida. Só assim você vai ver a glória de Deus. Só assim você poderá ser enquadrado como servo, quando você deixa de fazer projetos. O seu projeto é entrar no seu quarto, fechar a porta, falar com teu Deus, ouvi-lo e obedecer. Ah, Senhor, eu quero pregar. Não, Senhor, eu quero o que tu queres para a minha vida. Não adianta eu dizer o que eu quero para Deus. Eu tenho que saber o que Ele quer de mim. Isto é que funciona.
Vamos continuar falando um pouquinho de coisa séria, já que o nosso chamado é restauração. Por isso que Deus nos mandou espalhar CDs, custou caro, mas até aqui nos ajudou o Senhor. Ele disse: de graça recebeste, de graça dai. E esta obra Ele só poderia fazer mesmo conosco, que não vivemos de dinheiro. Aleluia. Vivemos da graça e misericórdia de Deus. Gravamos mais de 2.000 CDs, gratuitamente despedimos por esse Brasil afora e já chegou além do Oceano Atlântico. Porque Ele está contando conosco. Nós temos uma missão de mostrar para um monte de pessoas que eles não são o que eles pensam que são. Você quer esse compromisso? Você conhece a verdade? Existem verdades que muitos não receberam, mas você vai receber por meditar na Escritura, por entrar no teu quarto e levar um compromisso a sério com Deus, por comer Bíblia. Aí você vai conhecer coisas, meu irmão, que muitos não vão conhecer e vão ter que te ouvir. E se não quiserem ouvir, meu irmão, não poderão seguir adiante. Nada te causará dano algum. Ele te deu poder para desfazer as obras do diabo, pisar na cabeça da serpente. Por onde você passa, Deus olha e diz assim: eu tenho um ali para contar com ele. Você vai para outro canto, Deus diz assim: eu tenho um ali para contar com ele. Eu tenho. E Deus quer contar contigo, meu irmão, de uma maneira poderosíssima. E nesta oportunidade a pergunta é a seguinte: você tem a mente liberta? Você já entendeu que você não é um qualquer? Você já entendeu que Deus quer contar contigo exatamente como contou com Jesus Cristo? Deixa eu repetir isso. Deus quer contar contigo exatamente como contou com Jesus Cristo. Aleluia. Você entende isso? Se você não entende isso ainda, você está precisando de libertação. Aceite nessa noite, porque Ele disse: como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. E Ele não é homem que mente, nem filho de homem que se arrepende. Quando Ele opera, quem impedirá? Aleluia. Glória a Deus. Agora vem a parte crítica. O seu ministério só vai adiante quando você passar pela fornalha. E o que é a fornalha? A fornalha é quando Deus te colocar diante de uma pessoa e mandar entregar uma mensagem. Se você não entregar essa mensagem, Deus te corta. Ele não conta com rebeldes, Ele só conta com obedientes. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque esse é o chamado neste lugar. Nós fomos chamados para pregar para lideranças que estão corrompidas e profanadas. Nós fomos chamados para apontar para a sociedade, começando pelo Brasil e chegando ao mundo. Entendam, quem quiser entender. Nós fomos chamados para mostrar que templos imensos escrito igreja já não é mais igreja. O Cristo que eles invocam não é o mesmo que nós invocamos. Isso você só vai alcançar se realmente a sua mente estiver liberta. Nós estamos aqui desafiando um tal de Jesus que tem por aí. Um tal de Jesus de objetos ungidos. Um tal de Jesus de sabonete ungido. Um tal de Jesus de colírio ungido. Eu gostaria de ver o dia que a cara deles for ungida. Evangelho que nós pregamos aqui é sério, é para desfazer as obras do diabo, mas somente quando a sua mente estiver liberta. Mas é hoje, amém? Amém. Mais do que nunca é hoje, ela tem que ser liberta mesmo. Para quê? Para que Deus possa colocar no teu caminho vidas que precisam ouvir a verdade. Existe uma multidão a caminho do inferno. Eu vou te dizer, só para você ter uma ideia, eu vou te dizer o tamanho dessa multidão. Imagina a organização católica que está no mundo inteiro. Olha a quantidade de gente a caminho do inferno. Imagina uma igreja chamada Igreja Universal do Reino de Deus. Olha a quantidade de gente que está a caminho do inferno.
Uma igreja chamada Igreja Internacional da Graça de Deus. Olha a quantidade de gente que está a caminho do inferno. Você entende dessa maneira ou eu sou maluco? Não faz diferença. Eu recebi do Senhor e nisso que eu vou andar. Aquele Jesus que eles pregam não é o mesmo que eu prego. Olha a quantidade de gente que está a caminho do inferno. Igreja Apostólica da Graça de Deus pregando a predestinação. Você entendeu o seu chamado agora, irmão? Você está entendendo que Deus precisa de você? Você está entendendo que essa palavra é para você realmente ter a sua mente liberta e Ele poder contar contigo realmente? Ele precisa de você para lançar o desafio e refazer os fundamentos da vida de muita gente. Agora, a decisão é sua. Na hora da fornalha, em que você estiver cara a cara, você decide se vai falar ou não, e Deus é quem julgará. Amém? Então, meu irmão, você foi ferido. Claro que você foi ferido. Você foi ferido, foi amaldiçoado, você foi traumatizado. Quantos aqui já não deram um beijinho nos bonecos do Império Romano, da Igreja Católica? Quantos aqui não colocaram um despachozinho na encruzilhada? Tudo isso te feriu, tudo isso te amaldiçoou, tudo isso te traumatizou. Quantos não contemplaram cenas horríveis dentro dos terreiros de macumba? Tudo isso te feriu terrivelmente, mas nesta oportunidade você quer uma restauração completa. E se Deus te restaurar, usar a sua vida é para contar contigo. E o que você não entender ainda, meu irmão, antes de criticar, entra no teu quarto, fecha a porta e fala com teu pai. Para nós encerrarmos, Mateus 10, 39, já mencionamos, e eu quero ler pausadamente. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, você tem a mente liberta? Já entendeu a causa do Evangelho de Jesus Cristo? Se você não entendeu isso, irmão, está faltando libertação poderosa. Esta palavra que tem aí, perder a vida por minha causa, a acha. Você está disposto a entregar a sua vida pela causa do Evangelho? É isso que Ele quer de você, a sua vida. Ele não quer mais nada. Ele não quer o seu dinheiro, não quer o seu ouro, não quer a sua prata, Ele não quer a sua empresa, Ele quer a sua vida. Você tem isso para dar? Não adianta vir para cá com dólar, com libra esterlina, com barra de ouro, com cinturão de prata. Isso não interessa, Ele quer a sua vida. Tem isso para dar? Porque a sua vida é que Ele quer usar na causa dEle, porque Ele quer usar a sua boca, que pode ter a própria palavra dEle, que é a espada de 2 gumes. Penetra a divisão da alma e do espírito, faz divisão. Jesus Cristo não veio unir o mundo, Ele veio dividir. A própria história já está dividida, antes de Cristo e depois de Cristo. E Ele diz, não cuideis que vim trazer paz à terra, eu vim trazer espada. Não cuideis que vim semear paz, eu vim semear dissensão. Estarão 5 numa casa, 3 contra 2, 2 contra 3. Senhor, tua família está lá fora e te chama. Quem é a minha família? A minha família são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Essa é a família de Jesus. Você faz a vontade de Jesus? Você foi chamado para isso, para fazer a vontade de Jesus. Pregar a verdade e não negociar a verdade. Tem mais. Vamos encerrar, já que pegamos esse caminho. Tem coisas que a gente não sabe se vai falar ou se não vai falar. E a gente fica esperando. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você é crente? Se você é crente, você foi chamado para agradar a quem? Você tem um Senhor? É Ele que você deve obedecer?
Você não foi chamado para agradar o presidente da República. Aqui nós não ensinamos isso. Aqui não ensinamos isso. Nós temos um Senhor que a Ele devemos obedecer. Não abrimos mão disso. Nós temos um estatuto, uma constituição divina chamada Bíblia, é ela que seguimos, é nela que meditamos. Você não foi chamado para agradar governadores. Eles não têm parte no mesmo reino que você. Você não foi chamado para agradar prefeitos. Você não foi chamado para agradar vereadores, deputados, senadores. Esta igreja não compactua com política. Esta igreja não come na mão de político. Esta igreja não aceita político nesse púlpito pegando neste microfone. Você tem a mente liberta? Se não tem, meu irmão, suplique a Deus que te dê nessa noite uma mente liberta. Porque daqui para frente o evangelho é semear fogo, é semear discórdia, é semear contenda. Este é o evangelho de Jesus Cristo. Eu não conheço um evangelho de hippie, paz e amor, cada um na sua. Deixa eu dizer uma coisa para você. Os ensinos humanitários dos colégios, na Sociedade Moral e Civismo, OSPB, eles ensinam que você tem que simplesmente, na sociedade, fazer a paz e a harmonia. O evangelho que eu conheço não é de paz e de harmonia. Cada um na sua, é o que eles ensinam. Não, o evangelho que eu conheço não é cada um na sua, porque se uma menina valente não tivesse a coragem de vir me pregar o evangelho, até hoje eu estaria botando comida na encruzilhada por tranca-rua. Por isso, eu não aceito essa ideia de cada um na sua. A minha mente foi liberta pela própria operação de Deus na minha vida, e a sua também tem que ser. Você foi chamado para anunciar a verdade, e a verdade não compactua com nada mais. A verdade, ela caminha por si só. Deixa eu dizer mais uma coisa para você. Quando a gente tem que repetir, a gente repete. Você não foi chamado para agradar os governos da nação física, mas sim ao governo da nação espiritual. Esse que você foi chamado, é esse que põe o pão na tua mesa, é esse que te livra da enfermidade, é esse que te dá as vestes, é esse que ordena os anjos a teu respeito, é esse que te livra dos acidentes, das balas perdidas, é esse que faz o homem sanguinário cair ferido diante de você, o inimigo vem por um caminho e foge por 7, é esse que abençoa o teu pão na tua mesa, a tua amassadeira, é esse que faz os teus filhos abençoados à roda da mesa, é esse que diz 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido, é ele que te promete a tua vereda ser como a luz da aurora que vai brilhar até ser dia perfeito, é ele que te promete que o sol não te molesta de dia nem a lua de noite, é ele que te promete que muitos confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Nós somos igreja, e o nome igreja significa um povo arrancado do meio de outro povo. Somos chamados para fora de um sistema, é isso que somos. Você é igreja, tem mente liberta, então você tem que ser como Jesus Cristo, você tem que ser como João Batista. João Batista tinha um sistema para seguir, ele era filho de sacerdote, ele rejeitou aquele sistema profanado e corrompido. E Lucas 3,2 diz, sendo Anás e Caifás sumo sacerdote, veio a palavra do Senhor a João Batista no deserto. Deixa o sol te queimar, irmão. Come gafanhoto e mel silvestre, mas come com Jesus sentando junto contigo à mesa. É melhor ter um Jesus invisível do que ter um político visível. Ele vai te apunhalar pelas costas. Pode ter certeza que ele vai te apunhalar. Jesus Cristo não, ele vai te abraçar, ele vai te amar, ele vai dar a vida por ti quantas vezes for necessária. Mente liberta é você entender que você tem uma regra para seguir e ela se chama Bíblia.
Mente liberta é você entender que tem um espírito para obedecer e ele se chama Espírito Santo. Mente liberta é você entender que você tem um Senhor que se chama Jesus Cristo. Mente liberta é você entender, como Jesus Cristo disse: Pai, eu lhes dei a sua palavra e o mundo os odiou. Porquanto eu que não sou deste mundo, eles também não são deste mundo, porque eu os comprei com o meu sangue. Meu irmão, você tem que entender essas coisas. São básicas, mas você tem que entender. Nem que você entre no teu quarto hoje para chorar lágrimas de sangue, mas você tem que amanhã estar com uma mente liberta, para que Deus use a sua vida e te coloque diante de um canal de televisão, de uma estação de rádio, de uma mídia qualquer dessa sociedade, que Ele te coloque aonde for, para que o mundo ouça as palavras que tem que sair da sua boca. Mas somente com uma mente liberta. Ele morreu por todos, logo todos morreram, você é um morto. Amém? Ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si. Você não pode viver para si mesmo. Você tem que ouvir Deus e obedecer. Mas vivam para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Amém.